Muito bem-vindos a mais uma de nossas sessões da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em que nós trazemos convidados ilustres do mundo das letras, da cultura, para brilhantar a nossa vida. Estamos em meio à exposição que celebra 100 anos do falecimento do grande escritor Marcel Proust, que dizia que o dia a dia era muito monótono, meio chato até, e devia ser adornado, e adornado com as coisas belas da vida. E a arte é o melhor exemplo disso. Nós temos hoje dois convidados muito especiais, não é verdade? Rafael Jacobsen, que aqui representa a diretoria da Associação dos Amigos da Biblioteca Pública, e nosso primeiro convidado é o professor Antônio Carlos Sequin, que já participou da nossa sessão anteriormente, é um homem que os gaúchos admiram e já conhecem muito bem, e que eu agora, ao invés de apresentá-lo eu mesmo, eu vou passar essa incumbência a quem sabe fazê-lo muito melhor que eu, professor Sequin, que é o meu querido Rafael Jacobsen, que representa aqui a Academia Rio-Grandense de Letras. Por favor, Rafael. Obrigado, meu querido Gilberto, colega na gestão anterior da Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Estado, nosso presidente emérito. Tenho, então, a satisfação de, aqui também representando a atual diretoria da Associação e também a atual diretoria da Academia Rio-Grandense de Letras, saudar o professor Antônio Carlos Sequin, professor de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, poeta, crítico literário, imortal da Academia Brasileira de Letras, um grande especialista e, mais do que isso, um grande amante da poesia. E é sobre isso, a poesia que adorna os nossos dias, adornava os dias de Proust, segue adornando os nossos, que o professor Sequin vem até nós hoje, nesse contexto em que o Gilberto também frisou, nesse contexto de rememoramento da vida e da obra do Marcel Proust, que traz, claro, de arrasto uma série de outros temas, como o tema da memória, por exemplo, que será tematizado de diferentes maneiras para os nossos convidados. Então, professor Sequin, que é um professor com P maiúsculo, e esse para mim é o maior elogio que se pode fazer a alguém, passo a palavra ao senhor, é uma honra tê-lo conosco. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, eu agradeço ao Rafael, Gilberto, o convite, à Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje vamos tratar do tema da memória, especificamente num grande poema de um grande poeta, Manuel Bandeira. E eu começaria comentando com vocês que o tema da memória é um tema imemorial. Praticamente, toda a literatura, em algum momento, sobretudo, tanto a literatura épica, narrativa, quanto a literatura lírica, subjetiva, vai tratar de recordar, trazer de volta a memória, seja pública, coletiva, seja a memória íntima e pessoal. E a literatura, em grande escala, talvez se faça sempre ou quase sempre nessa mistura de memória e invenção, inclusive a invenção da própria memória, porque a memória ficcional, mesmo que ela queira ser baseada na chamada memória real, entre aspas, evidentemente ela se mescla com caminhos que tornam muito difusas as fronteiras entre o que é puramente memória ou o que seria especificamente invenção. Na literatura brasileira, talvez o primeiro grande momento de evocação da memória, e aqui vamos canalizar esse tema para a memória da infância, para a memória dos primeiros anos, seja o famosíssimo Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu, que todos aqui sabem de cor, não é? Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais.
e que, num estudo sobre o poeta, eu fiz uma errata e transformei esse último verso no seguinte, que os danos não trazem mais, né? Na verdade, é mais uma questão de dano do que provavelmente dos anos. Vamos dar um salto gigantesco e desembarcar na poesia modernista. E nessa poesia, o tema da memória, em especial da infância, é a marca registrada de, no mínimo, 2 grandes poetas que, aliás, estreiam no modernismo no mesmo ano. Drummond, que nasceu em 1902, que estreia em 1930 com alguma poesia, e Manuel Bandeira, de uma geração anterior, 1886, que já havia estreado em 1917 com A Cinza das Horas, um livro Parnaso simbolista, mas que apenas em 30 ele estreia modernisticamente com o livro Libertinagem. O eu poético de Drummond nasce, em alguma poesia, no verso 1 do poema 1 do livro 1. Poema de 7 faces, quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gosto na vida. Reparem que o poeta nasce com o verbo nascer, né? E na página inicial da sua primeira obra. Reparem que quem nasce gauche, nasce desajeitado, né? Nasce meio fora do prumo, acaba, e eu creio que essa é uma observação que até hoje eu não vi sendo feita por outras pessoas, né? Acaba, a meu ver, esse verso de Drummond sendo uma réplica, voluntária ou não, ao primeiro verso do primeiro poema do primeiro livro de Manuel Bandeira, A Cinza das Horas. Porque esse livro de Bandeira, de 17, ainda não modernista, se inicia por um poema chamado Epígrafe, cujo primeiro verso é o seguinte: sou bem nascido, menino, fui como os demais, feliz. Então, mesmo que Drummond não tenha pensado em dialogar com esse verso do Bandeira, o poema dele pensou em dialogar com o poema de Bandeira, porque num nós temos, né, o bem-nascido e no outro nós temos o gauche, nós temos o desajeitado. Aí está uma modalidade num discurso ou de uma interlocução oblíqua entre esses 2 poetas. Mas vamos ao Bandeira, de 1930, do poema Profundamente. Aliás, algo que eu gosto sempre de fazer, quando eu vou trabalhar com poema, é examinar o local, o contexto em que este poema surge na primeira edição da obra. Em que momento, por quê? Porque, às vezes, isso não leva a nada, mas outras vezes há uma vizinhança textual que se perde, por exemplo, numa antologia, em que o texto é subtraído da sua sequência original do livro, né? E aparece montado, digamos, ao lado de companheiros meio intrusos, diferente dos companheiros originais que estavam na edição primeira. E, neste caso, eu creio que há uma pertinência, o que eu chamo de estudar o poema e conhecer os seus irmãos, né? O irmão mais velho, que vem antes, o irmão mais novo, o que vem depois, e a vizinhança textual do poema. E percebemos o seguinte, que na sequência de Libertinagem, de 1930, Profundamente vem depois de um famoso poema intitulado Andorinha. Andorinha lá fora está dizendo: passei o dia à toa, à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste. Passei a vida à toa, à toa. Reparem que em Andorinha, há um balanço desencantado. E
depois desse balanço desencantado, surge um ponto luminoso no poema seguinte, e duplamente luminoso, porque brilha, acende a memória do poeta e porque vai trazer as luzes de São João, uma festa também marcada, né, pelo brilho, pelo ruído, por todo um campo semântico da alegria. Quando o poeta tinha 6 anos, como vai dizer o poema. Aliás, é uma data marcante, esses 6 anos na vida do poeta, porque no mesmo livro, Libertinagem, há um outro poema que evoca a mesma idade. É o também famoso Porquinho da Índia, cujo primeiro verso diz: quando eu tinha 6 anos, e depois, ganhei um porquinho da Índia. E se conclui da seguinte maneira: o meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Então, notem que 2 vezes no mesmo livro a mesma idade é referida. Por que isso terá acontecido? É sempre perigoso nós explicarmos o texto literário pela biografia, mas às vezes também isso dá certo. Quer dizer, há uma conexão nítida entre determinado fato biográfico e determinada expressão literária. Manuel Bandeira nasceu em 1896. Os 4 primeiros anos ele passou no Recife, Pernambuco. Depois ele vai para um período no Rio de Janeiro e retorna a Pernambuco exatamente quando tem 6 anos de idade. E fica durante 4 anos morando com a sua família, ele criança, né, em Pernambuco, até com 10 anos de idade ele regressar de vez para o Rio de Janeiro. E numa entrevista, ou melhor dizendo, num trecho de sua autobiografia poética, né, Itinerário de Pazágada, ele diz: os 4 anos, entre 6 e 10, que eu passei no Recife, tiveram uma densidade tal que nunca mais, em nenhum período da minha vida, eu tive nada semelhante. Então, notem o impacto, né, desse período de 6 a 10 anos, que vai reverberar em outros poemas também, e que surgem nesses 2 textos, o Porquinho da Índia e o Profundamente. Então, vamos ler agora, eu vou ler para vocês, acompanhem aqui, o poema tal qual foi publicado em 1930. Profundamente, Manuel Bandeira. Quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite, despertei. Não ouvi mais vozes nem risos, apenas balões. Passavam errantes, silenciosamente. Apenas de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje, não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomás e a Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. A primeira questão, quando eu trabalhava esse texto, meus alunos na Faculdade de Letras, né, é a respeito deste ontem, do verso 1. Quer dizer, esse ontem se referiria a 24 horas atrás, ou é um ontem do passado longínquo, mas que ele puxa como se fosse contemporâneo. Essa é a minha leitura. Eu vou tentar defendê-la aqui, que ontem não significa 24 horas atrás.
E, a ser plausível essa hipótese de leitura, há algo notável no tratamento aqui do tema e da temporalidade, é porque, normalmente, o poeta, claramente instalado no presente, lança um olhar retrospectivo, não é mesmo? Oh, que saudades que eu agora tenho da aurora da minha vida lá atrás, né? Quando eu tinha os meus 8 anos. E aqui, a ser correta essa proposta de leitura, nós temos exatamente o inverso. Quer dizer, não é o poeta que vai para o passado, e sim o passado que chega ao presente. Ele vai puxar aquilo que era passado para que esse passado se torne tão contemporâneo dele que ele possa se referir ao passado como ontem, alguma coisa que acabou de acontecer, o que está acontecendo naquele exato momento em que ele evoca pela memória esse passado, e o passado se faz contemporâneo. Não é um poeta que vai para trás, e sim o atrás que vem para frente, que vem para o seu momento da enunciação. E proponho agora que retornemos ao texto para ver como é que essa matéria se elabora a partir de uma linguagem bastante despojada, né? E aparentemente até pouco metafórica, mas quantos segredos não se escondem na formulação dessa proposta. Vamos ver, retomando a primeira estrofe. Quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. Observem que há todo um regime aí plenamente sensorial através do som, do rumor no verso 3, a partir da luz, das luzes de bengala no verso 4, onde nós temos som e luz. Depois nós temos vozes, que é o som, cantigas e risos, e temos novamente a luz e o calor, o sensorial, no próximo, com ao pé das fogueiras acesas. Então, esse ambiente é um ambiente acolhedor, é um ambiente agregador, porque todos lá fora estão ao pé, estão ao lado, né? Essa ideia de união se patenteia também pela locução prepositiva ao pé de. E notem que neste momento em que eles estão despertos, o eu está solitário. O eu, só quem dorme é ele. Todos os outros estão acordados, né? Então, é um ambiente de uma festa, mas uma festa meio estragada para o menino, porque ele está tão perto dela e, ao mesmo tempo, tão longe, né? Tão próximo e tão distanciados. Se todos estão unidos na estrofe 1, menos ele, porque ele estava dormindo, na estrofe 2 vai se operar o movimento oposto. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes, nem risos, apenas balões passavam errantes, silenciosamente. Apenas, de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. No meio da noite, ora, no meio da noite, no momento quando ele acorda, já não é mais São João. Então ele está num ambiente propício para a integração, e ele está fora do espaço, porque os outros estavam lá, ele estava dormindo, e ele está fora do tempo, porque o timing, né, a ocasião da festividade já acabou. Ele está duplamente deslocado no tempo e no espaço. E enquanto toda a primeira estrofe da festa é afirmativa, havia alegria, havia estrondos, ele é o não ouvi, é o não som. Som na primeira, o não som, eu não ouvi. Então, ele não tem o código auditivo, que era franqueado a todo mundo lá em cima. Ele não ouviu risos, reitera o código auditivo. E sobrou apenas um elemento metonímico da luminosidade, que é o balão. Mas olhem que cruel diferença, né?
Porque o balão é a luz longe. O balão não só é a luz inacessível, diferente da luz da fogueira, que ela irmana, que ela é tépida, ela é quente, né? Mas, além de ser um balão alto e longínquo, é uma luz indo para longe, né? Apenas balões passavam errantes e silenciosamente, reforçando a ausência do código auditivo, que foi tão importante, né, pelos ruídos, pelos risos, pelas cantigas, que era o elemento, digamos, imantador daquele grupo, daquela comunidade. Apenas de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. E reparem também aqui essa oposição flagrante entre cantigas para os outros e ruído para ele, né? Todos os outros têm música, têm cantiga, e ele vai ter o ruído, que é uma versão talvez desagradável, né, desse código auditivo. E esse ruído cortava o silêncio. O verbo cortar também não é de um campo semântico dos mais agradáveis, né? Quer dizer, não dá uma ideia de um fluxo, de uma continuidade, mas de algo bruto, de algo ríspido, de algo repentino, né? A luz que ele vê não é a luz da fogueira, é a luz que vai embora, do balão. E o som que ele ouve não é o som da cantiga, é um som rápido, repentino, desagradável, intenso de um trem, né? De um bonde que cortasse o silêncio. E eu creio até que a função desse ruído do túnel não é nada consoladora, porque talvez o contraste, quando se ouve bruscamente um som, não é de nós nos conectarmos nesse som, mas sim percebemos depois dele o silêncio ainda maior, quando esse som é uma promessa de surgimento e que vai embora. Então ele retorna ao seu silêncio, mas um silêncio já ampliado pela ausência do ruído, que já foi embora. Do mesmo jeito também que eu creio que o balão, ou um raio, ou um relâmpago, ao contrário do que se pensa, não tem a função de iluminar. Eu acho que há um céu muito negro e aparece um raio, a função do raio é tornar o escuro mais escuro, depois que ele vai embora. Porque nós temos ainda uma esperança de uma luz, né? Mas que é uma esperança falaciosa, né? Que ela é momentânea. Então, esse relâmpago é tão falso e rápido quanto o ruído de um túnel, né, de um bonde que também promete algo e que não entrega, senão devolver o silêncio e devolver a escuridão para o menino. Aí o poeta, né, que está revivendo essa cena, pergunta: onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Essa estrofe da primeira parte ativa aquela antiquíssima tópica, né, do ubi sunt, né? Onde estão? Onde estão? Só se faz a pergunta de onde estão quando a coisa não está, né? Você não está vendo, não está na sua proximidade, então você lança essa pergunta e quase sempre a resposta é dolorosa, né? Não se sabe. Aqui não estão mais, então estão em algum lugar que a memória vai ter que escavar para ver se localiza. E notem, né, que agora é um momento em que ele acorda, simetricamente todos estão dormindo. Da mesma maneira como no começo, ele estava dormindo e todos estavam acordados, né? Uma espécie de um balé em que ele, mesmo tendo dito que era um menino feliz e bem-nascido, acaba sendo também um menino gauche, né? Um menino que está desencontrado ou está deslocado do seu lugar dentro do espaço familiar. É quase um espaço, digamos, de complementaridade. Eles ali, eu aqui, e eles ali, e nunca podendo haver uma efetiva conexão. Aí, aqui eu fiz questão de reproduzir esse poema tal qual, inclusive na pontuação, que é importante,
Vamos falar disso depois, tal qual ele se sucedeu em várias edições preparadas pelo próprio poeta. Aí temos aquele asterisco, né, aquela estrelinha ali, e se inicia a segunda parte do poema. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Aqui já há, a meu ver, né, uma dica valiosa para corroborar a ideia de que o ontem, não era ontem, eram 6 anos, como se esses 3 versos iniciais fossem uma espécie de síntese do que ele narrou na primeira parte do poema. Exatamente isso, né? Olha, na primeira parte, quando ontem adormeci e tal, quando tinha não pude ver o festa porque adormeci, como se fosse um resumo da parte inicial. E isso se patenteia ainda mais nos versos seguintes. Primeiro, quando ele afirma hoje, né? Então, esse hoje é o Bandeira, né? Já maduro, já o poeta da maturidade aqui, se confrontando ao ontem que ele era, como o menino Manuel, no meio dessa situação festiva. Hoje, não ouço mais as vozes daquele tempo. Primeiro, todos estão observando que há uma mudança de tempo verbal importantíssima, né? Ele ontem estava no pretérito perfeito, né? No pretérito imperfeito, no caso dos outros, e de repente é como se ele acordasse desse sonho de ter trazido a infância para o seu presente e se defrontasse com a efetiva situação da perda. E notem que essa perda, ela vai ser expressa com sinais invertidos, praticamente numa leitura verso a verso da estrofe anterior. Quer dizer, vai ser uma atualização dolorosa daquilo que já não foi tão alegre assim na primeira parte, né? Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Uma diferença entre as duas partes é que aqui, primeiro, ele vai desdobrar essas vozes. Essas vozes estavam unidas na parte 1, sem qualquer identificação. Eram eles e eu. Eles e eu. Aqui, quando ele já vai lidar com a perda desse eles, ele vai individualizar cada um deles, né? Vai nomear quem é que ele vai perder. Onde estão? Hoje não ouço as vozes. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa. Onde estão todos eles? É curioso. Vamos lembrar que Bandeira nasceu numa sociedade imediatamente pós-escravagista. Ou até mais, ele nasceu numa sociedade escravagista, porque ele é de 1886. Portanto, a infância dele foi cercada daquela tradição, né, patriarcal, né, da Preta Velha, da Irene, das mucamas, das alforriadas, etc., né? E essa ideia, por exemplo, das pessoas agregadas à família, vai estar patente na própria sequência de pessoas e personagens, né, que começa no âmbito familiar, minha avó, meu avô, e de repente inclui pessoas ou personagens, né, que não são do laço sanguíneo, mas que pertencem a essa grande confraria, né, da família patriarcal, nordestina ou brasileira, né? É um laço afetivo e não apenas sanguíneo. E notem que aqui ele começa, verso após verso, a empilhar esses nomes, tá? Eu tenho minha avó num verso, meu avô no outro, Totônio, Tomásia e Rosa. E faz a pergunta. Vamos comparar agora o final da parte 1 com o final da parte 2. Na parte 1, onde estavam os que há pouco? Na parte 2, onde estão todos eles? Neste momento. E aí aparece um travessão, como se fosse um diálogo com o outro que é ele próprio, né? Bandeira, acorda,
Está na hora de você voltar aqui para este momento. Vamos fazer um diálogo entre esses dois bandeiros, o menino e o poeta. Estão todos dormindo, ali o travessão, estão todos deitados, olhem aqui, estavam todos dormindo, estão todos dormindo. Estavam todos deitados, estão todos deitados. Dormindo, dormindo, profundamente, profundamente. A um primeiro olhar, nós diríamos que há apenas uma mudança e bastante drástica, né? Que é a mudança do tempo verbal, do pretérito imperfeito para o presente indicativo. Isso aí é explícito e é correto, aí está no poema. Mas há outras mudanças que são mais sutis. Primeiro, a gente percebe, né, que, curiosamente, nós sabemos que, curiosamente não, mas infelizmente, nessa segunda parte, esse dormir não tem despertar, né? Então, estão dormindo para sempre. Enquanto, na primeira, era um dormir que possibilitava o caminho da vigília, de retorno à vida. Mas, onde é que isso, com sutileza, vai se demonstrar no poema? Aí é que eu costumava dizer para os meus alunos, que o poema não é só um objeto para a gente ler, é um objeto para a gente ver, para a gente examinar até a mancha gráfica, até os detalhes com que o texto se constrói. Por quê? Observem que quando se encerra a primeira parte do poema, com o advérbio de modo, como eles dormiam profundamente, é um dormir que não tem ponto final. Ele fica em suspenso, profundamente. Então, por não haver um ponto final naquele profundamente, é um sono do qual se pode emergir, porque não está decretado o terminal desse dormir. Observem que na segunda parte, quando ele anuncia, estão todos dormindo profundamente, põe um ponto final nessa aventura do sonho, né? Quer dizer, é um sono de ponto final, é um sono que não retorna mais. E para que isso não parecesse muito arbitrário, se nós observarmos o início da estrofe 2, vão ver que o adormeci também não tem ponto. Quer dizer, conscientemente ou não, toda vez que o Bandeira queria falar de um dormir que permitia retorno, ele não colocava o ponto no verso. E quando ele quer falar de um dormir sem retorno, ele coloca esse ponto. E, por fim, eu diria que, na medida em que ele vai fazer essa mudança, né, digamos, do devaneio, do sonho para a morte, há também, a meu ver, uma mudança na designação gramatical do próprio advérbio. Eu ousaria dizer que o primeiro, profundamente, é um advérbio de modo. De que modo? E o segundo é de lugar, né? Então, ao mesmo tempo que é um modo profundo, é um lugar profundo. Eles não estão dormindo rasamente, não estão dormindo na superfície da terra, estão dormindo lá, profundamente. E o profundamente engloba, portanto, uma dimensão de local, de lugar, que não existia no primeiro dormir profundamente, que era apenas um modo com o qual eles dormiam. E, por fim, naquele sentido que eu comentei, né, que é sempre bom a gente ver o poema, eu já tinha comentado aqui rapidamente, né, essa ideia da sucessão, né, um abaixo do outro. Ele vai empilhando nomes, como se empilhasse cadáveres ali, né? Esse, aquele outro. Mas mais do que isso, o que me chama a atenção nessa construção muito hábil do poema é que a palavra profundamente é a palavra mais enterrada dentro do poema. É a última, e a que está lá embaixo, né? Como se houvesse camada, e o poema
acaba profundamente com a palavra profundamente, que é a última que está ali nessa visualização do poema, né, enterrada no epílogo do texto. Eu iria propor agora para nós aqui, primeiro uma surpresa, que é ouvir o poema na voz do poeta. Então vamos também trazer para o presente, né, o menino ou o velho Bandeira para se juntar aqui a nós. Profundamente. Quando ontem adormeci na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondo de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos. Apenas balões passavam errantes silenciosamente. Apenas, de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio como um punhal. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo. Estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João porque adormeci. Hoje, não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomás, Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo profundamente. Bom, vocês veem aí que uma vantagem do texto escrito é que na fala não se vê a pontuação, né? Então não se pode explorar isso que eu apresentei, senão diante do texto. Eu vou encerrar aqui apresentando um poema que eu escrevi e publiquei no livro chamado Desdizer, de 2017, que é uma homenagem a essa tópica do Ubi Sunt, né? De onde estão. E, de algum modo, neste poema, eu vou em busca do passado, o passado da casa mítica da nossa infância, e eu constato que é o passado que quer invadir também o presente, e quer me buscar. O passado quer tanto a mim quanto eu quero a ele. E o texto é o seguinte: a casa não se acaba na soleira, nem na laje, onde pássaros se escondem. A casa só se acaba quando morrem os sonhos inquilinos de um homem. Caminha no meu corpo, abstrata e viva, vibrando na lembrança como imagem de tudo que não vai morrer, embora as maçãs apodreçam na paisagem. Sob o ríspido sol do meio-dia, me desmorono diante dela e, tonto, bato a porta de ser ontem alegria. O silêncio transborda pelo forro e eu já nem sei o que fazer de tanto passado vindo em busca de socorro. Obrigado. Muito obrigado, professor Antônio Carlos Sequim, por essa brilhante exposição. Eu lembro que sempre nas minhas leituras sobre Bandeira, eu ouvia que Bandeira não compareceu na semana de 22 para ele mesmo recitar os sapos, porque estava doente, era um tísico. E mais recentemente, mergulhando nas profundezas da sua biografia, eu encontrei um texto em que ele mesmo dá uma outra explicação, muito mais parecida com ele, Bandeira, com esse Bandeira do Profundamente, do que a gente ouvia, não é? Em que ele diz que ele não foi porque ele gostava tanto dos parnasianos, seria feio ele fazer aquela grosseria. Então, eu acho tão bonito, em meio a esse pano de fundo da sessão de hoje, em que nós temos essa bela exposição que celebra os 100 anos do falecimento de Proust,
existe esse comentário que o professor Sequim fez ao começo sobre a biografia e a obra, em que muitas vezes as pessoas tentam criar uma certa interlocução entre a biografia do autor e a sua obra. Sabe que o Proust resolveu abordar essa questão de uma forma muito profunda e até surpreendente para o seu tempo. Depois que ele falece, anos mais tarde, olhando os seus cadernos, se encontra aquele material que acabou levando a uma obra chamada Contra Saint-Beuve, né? Contra Saint-Beuve, em que ele faz uma oposição àquele crítico, que era quem dominava a literatura, que dizia que realmente a trajetória daquele indivíduo tinha um certo determinismo na sua obra, na sua criação literária. E o Proust, para nossa surpresa, era extremamente contemporâneo e dizia que não, na opinião dele, o indivíduo era uma coisa e a obra era completamente outra. Então vejam como, às vezes, há esses diálogos tão surpreendentes em tempos distintos, né, professor Sequim? Continuando, eu queria dizer que, como nós estamos em tempos de Proust, o Proust dizia também que quando a gente está triste, a gente fica muito mais formal, muito mais querendo as coisas ao pé da letra. E quando a gente está feliz, nós relaxamos e ficamos mais descontraídos e aceitamos as coisas mais como elas são. Eu acho que eu me sinto agora entre os senhores e senhoras muito nesse humor proustiano da felicidade. E eu fico muito honrado em ter no mesmo momento Antônio Carlos Sequim e Ana Maria Machado, que, meu Deus, eu não quero fazer um comentário que envolva tempo, mas eu sempre vivi Ana Maria Machado por muito tempo da minha vida na sua literatura. Eu me lembro até os seus mergulhos traduzindo para uma linguagem mais acessível Shakespeare. Sabe, Ana Maria, eu fico tão emocionado de tê-la aqui entre nós, ao vivo e a cores. Ana Maria Machado, que a gente lê tanto, gosta tanto, que faz parte, digamos, da nossa vivência literária. Eu acho que não há ninguém aqui que não tenha bebido dessa fonte. Eu acho que, mais do que isso, seria exagero de minha parte. Eu devo agora passar a palavra a quem o faz muito melhor, que é o Rafael, que fará uma introdução à Ana Maria. Rafael, por favor. Então, senhoras e senhores, dando continuidade aqui a essa tarde de delícias poéticas, de maravilhamento em que estamos todos envolvidos, eu gostaria de apresentar brevemente a nossa segunda convidada, Ana Maria Machado, que também, como o Gilberto já colocou, autora extremamente conhecida, sobretudo pela sua literatura infanto-juvenil, que, claro, marcou também a mim em muitos momentos da minha trajetória, da minha formação como amante da literatura. A Ana Maria, ela tem uma trajetória não só na literatura infanto-juvenil, ela é graduada em Letras pela Universidade do Brasil, também tem uma carreira significativa no jornalismo, e assim como o professor Antônio Carlos, ela é imortal da Academia Brasileira de Letras, onde ocupa a cadeira número 1, ou seja, começamos muito bem o nosso plantel de acadêmicos da ABL, justamente com o nome da Ana Maria encabeçando essa lista. Então, para trazer mais uma nova perspectiva sobre esse tão proustiano tema da memória, esse tema tão recorrente na literatura, senhoras e senhores, conosco, Ana Maria Machado. Eu tinha pensado em conversar a partir do tema da memória, quer dizer, a memória na criação, na ficção, na criação de ficção e de poesia, e nem me ocorreu que eu sou refém da imagem de literatura infantil e que talvez vocês estivessem esperando que eu chegasse aqui e falasse em livro para criança.
Então, eu vou começar contando uma coisinha de criança e depois vou voltar ao meu tema, que eu tinha pensado em falar hoje. De criança, na verdade, foi porque, chegando aqui e ouvindo isso, enfim, lembrando, eu me lembrei, o meu filho, Pedro, eu lia poesia para eles todos, para os meus filhos, eu tenho 3 filhos, sempre li, além de histórias, li poesia desde pequenos. E um dia o Pedro devia ter 5 ou 6 anos, e de noite, quando eu fui botar para dormir, ia contar uma história, ele disse: mãe, eu hoje não quero história porque eu estou triste, eu quero poesia. Aí eu disse: tá bom. Aí eu peguei o Pé de Pilão do Mário Quintana para ler para ele. Quando eu comecei, ele disse: mãe, eu estou triste, não é de Mário Quintana, é de Manuel Bandeira. Que foi isso que você disse hoje, que o Bandeira era triste. Quer dizer, ele queria alguma coisa como o Porquinho da Índia, que foi a primeira, ou algo assim, né? Quer dizer, então, essa relação da criança com a poesia, de nós todos, né? De perceber o momento da tristeza, o momento do lirismo, o momento da exaltação, tudo isso, quer dizer, nós somos leitores, mesmo quando somos apenas ouvintes, estamos aí. A própria preferência das crianças por histórias vai marcando isso, a gente sabe. Mas eu tinha pensado em falar na criação de ficção em geral e o papel da memória nisso, porque a memória está sempre na criação de ficção, voluntária ou involuntária. A obra do Proust se constrói em cima de uma súbita consciência de que aflora uma memória involuntária. Mas, às vezes, os autores vão procurar essa memória de maneira voluntária, que pode ser uma memória histórica. A gente tem aqui o exemplo grandioso do Érico Veríssimo, que vai buscar uma memória coletiva histórica para construir a memória de toda uma região e, com isso, de chegar a todo um país depois, porque ele vai muito além do continente ou do Pampa ou do Rio Grande ou do que seja, e ele pertence a todos nós, como os autores de outras regiões também pertencem, mas muitas vezes não é a memória histórica, é a memória individual e até inconsciente. Podia dar um exemplo lindo também de uma autora local, que é a Lia Luft, em que essa memória familiar, distorcida, dolorida, machucada, aflora quando ela menos espera, seja a cabeça do pai rolando pelo jardim da casa, seja o sofrimento da mãe, seja a perda do amado, todas essas coisas que estão tão presentes na vida da Lia e que aparecem sempre na ficção dela, nos romances dela, mas também não vou ficar só no Sul, não. O Sequim usou a expressão invenção e memória, que é o título de um livro da Lígia Fagundes Telles, um livro em que ela reúne contos que justamente trabalham sobre a invenção e a memória, que são 2 eixos fundamentais da obra da Lígia, que é uma autora absolutamente maravilhosa, que eu adoro, e que sempre ela está nessa corda bamba. Quando a gente pensa que ela está evocando uma lembrança, de repente entra aquela coisa fantástica, imaginária, um fantasma, uma coisa que não podia estar ali, não deveria estar ali com tanta força, com tanta verdade, e, no entanto, vira verdade, vira realidade. E eu acho que essa dicotomia de invenção e memória está sempre presente e acrescida de um outro elemento. Eu acho que existe um outro campo que informa a nossa criação também, que é a observação, e que alguns autores que têm formação jornalística, por exemplo, desenvolveram de uma maneira muito aguda, mas outros não têm e que também têm isso muito forte. Eu penso de João Baldo, Moacir Scliar, Rubem Fonseca, tem um lado muito forte dessa observação e, de repente, nisso irrompe alguma coisa esquecida e que a memória oferece e traz de bandeja. E que, para ser forte, precisa primeiro ter sido esquecida. Esquecer para lembrar
é o título do Drummond, de um livro do Drummond, quando ele entra na fase de evocar memória o tempo todo, Menino Antigo, Boitempo, todos esses, e esquecer para lembrar, quer dizer, precisa esquecer primeiro para que a memória seja oferecida depois e venha pronta na memória. Ou então, lembrei agora, lateralmente, um poeminha do Drummond sobre memória, que é uma perfeição, é uma joia, chama Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Pouco pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então, poucas vezes a memória surge com tanta força como o seu papel em nos manter, continuar vivendo, lembrando sempre, que é isso, esquecer para lembrar. Eu acho que se a gente começa a lembrar as coisas que acabam, não acabam, voltam, de repente, não mais que de repente, como se faz de uma coisa a outra, como o mundo muda, a situação muda, a paixão muda, o amor muda, e o que é que fica, enfim, Vinícius é outro que explora muito isso do tempo e da memória que vem. A gente teria muito que dizer na poesia, na ficção, etc. Eu, além de autora infantil, eu sou autora de ficção também, e de ensaios e reflexões sobre isso, mas eu tenho 11 obras de ficção, 10 romances, um deles premiado aqui no Rio Grande do Sul, pelo Zafari Bourbon, que é um livro que se chama Infâmia, que é justamente sobre distorções de como um caso é apresentado, como ele não aconteceu, mas a distorção da memória, voluntariamente ou não, pelos outros, faz parecer outra coisa que ele não era, né? Que aquele episódio não era, etc. Tenho um outro romance chamado Canteiros de Saturno, e o Saturno, no caso, é Cronos, é o Cronos dos gregos, o Saturno dos romanos, é o deus do tempo, é como o tempo, paciente jardineiro, planta, rega, ceifa, nessa colheita de ceifar, depois dá um outro uso, aquilo que veio programado por ele, tempo, para um uso e vai ser aproveitado de outra maneira. É um romance totalmente sobre o tempo, sobre como as relações entre as pessoas, a amizade, os amores, como tudo muda ao longo do tempo nesse romance, etc. A memória é um tema que tem estado muito presente no que eu escrevo, me fascina, e o meu livro mais recente é um livro de contos que eu trouxe aqui, que se chama Vestígios. É uma reunião de contos que eu escrevi ao longo da vida. Ainda hoje, sei quem estava conversando comigo, dizendo que o livro que ele acaba de lançar, Ana à Esquerda, é um livro de contos escritos por ele ao longo de muito tempo. Esse aqui também, esse meu também é assim, mas eu nunca tinha publicado, com exceção de um deles que saiu publicado no estado de São Paulo, os outros todos são inéditos, mas eu, quando resolvi reunir agora, reuni em torno de uma linha, e essa linha é a linha da memória, justamente. Por isso, Vestígios, porque todos, de alguma maneira, tratam ou de fatos passados que subitamente irrompem, ou de fatos atuais que estão construindo um futuro e com alterações na percepção. E acho que, em vez de ficar falando sobre isso, eu vou ler um desses contos, justamente em que a memória do passado visita de vez em quando, mas a memória do futuro se constrói no decorrer do conto. O conto se chama Tratantes. Não dormiu bem. Acordou muito cedo, toda suada. O ar-condicionado não estava funcionando. Fazia um barulhão e não refrescava nada.
O técnico já prometera umas 2 vezes que viria e não apareceu. Igualzinho ao marceneiro, que garantira vir logo ver a porta do armário e acabar com aquele rangido desagradável toda vez que se abria. Jacaré veio? Nem ele. A gente confia, espera, o tempo passa, não aparece ninguém. São todos uns tratantes, incapazes de cumprir um compromisso. Daí a pouco ia se levantar. Já estava sem posição na cama, virando de um lado para o outro, desde antes que os passarinhos começassem a cantar. Lembrou da neta e sorriu no escuro. Recordou como uma vez a menina lhe explicara que gostava de dormir na casa da avó, porque se acordasse antes de todo mundo, tinha muito passarinho no quintal para ouvir. Aí ela tinha certeza de que em pouco tempo clareava, porque já era cedinho. Em sua própria casa, ela nunca sabia se já era cedinho ou se ia demorar muito a amanhecer, e até os pássaros estavam dormindo, porque ainda era cedão. Pois nesse dia, a avó acordara cedão, antes do cedinho, e cansara de ficar na cama sem fazer nada. Resolveu ler um pouco. Acendeu a lâmpada na cabeceira, pegou a Bíblia, abriu a esmo, como às vezes fazia. Teve o cuidado de abrir mais para o princípio do livro. Distraía-se mais com o Velho Testamento, aquelas histórias movimentadas, cheias de peripécias e traições. Quando percebeu, já se passara um bom tempo. Chegava-lhe às narinas o chamado da refeição que Hermínia preparava na cozinha. O aroma do café fresco que se exalava do filtro de papel, enquanto a bebida pingava na garrafa térmica. O perfume das laranjas recém-espremidas, que logo seriam refrescadas na geladeira. E o cheiro tentador do toucinho derretido na frigideira, à espera de que ela se levantasse e seu bom dia desse o sinal verde para que 2 ovos fossem fritos. Ovos com bacon, colesterol puro. Durante tantos anos, Lídia se privara deles. Agora, de vez em quando, deixava um bilhete para a empregada na véspera e se permitia de novo esse prazer guloso. Não era isso que ia importar a essa altura. Nada mais faria diferença. E ela sabia disso muito bem. Levantou-se e foi lavar o rosto. Logo mergulharia na gema ensolarada o pão francês fresquinho e crocante, acabado de vir da padaria. Antes de se sentar à mesa, pôs os óculos, escolheu um CD, hoje Mozart, passou os olhos pela primeira página do jornal. O de sempre, mas o levou para a mesa. Gostava de ler os artigos de opinião, acompanhar um ou outro colunista. Quando Hernani era vivo, os 2 conversavam sobre as notícias enquanto tomavam o café da manhã que ela havia preparado. Agora, a conversa era silenciosa, com algum jornalista que ela nem conhecia. Mas a refeição não precisava ser feita por ela. Já estava à sua espera sobre a mesa, prontinha, com uma bela fatia de mamão já sem sementes, com manteiga, geleia e mel para o pão, e uma porção de comprimidos, os primeiros do dia, a lembrar aquilo tudo que não dava para esquecer. A leitura se prolongou além da mesa. Prosseguiu na cadeira da varanda sob o sol ameno da manhã. Os destinos do país continuavam a preocupá-la. Não tinha jeito, não conseguia se desligar dos acontecimentos que se sucediam, por mais que tivesse razões para só olhar para o próprio umbigo. Acabava se demorando com o jornal. Depois foi dar uma volta no quintal. Sabia que era um privilégio ainda morar na mesma casa em que criara os filhos e acompanhara cada planta crescer. Não abria mão de aproveitá-la. Em breve, quando se fosse, os herdeiros a venderiam e dividiriam o dinheiro. Talvez fosse essa a forma de ela ainda continuar a ampará-los. Abriu a torneira, ajustou a força do jato que saía da mangueira. Reduziu a água a um leve chuvisco que apenas borrifasse as folhas. Viu que o canteiro de tagetes e calêndulas continuava a se renovar em seu amarelo dourado.
que novos vermelhos explodiam nos vasos de gerânios, que as Marias sem vergonha, no canto sombreado junto ao muro, faziam justiça ao nome, profusas e oferecidas por entre a folhagem. Conferiu os jasmins que haviam caído durante a noite, os manacás, ontem roxos, hoje lilazes, que amanhã estariam brancos. Constatou com alegria que em ambos os arbustos ainda havia botões, promessas de renovação no cantinho perfumado que de noite a encantava. Na horta, os ombros das cenouras já começavam a se mostrar, saindo da terra sob as cabeleiras verdes. No mais recente canteiro de alfaces, alguns pés já estavam quase no ponto de serem colhidos, talvez ajudados pela sombra rala do arbusto de fruta de conde, onde 2 temporãs estavam vestidas por um saquinho de pano que ela mesma preparara, em sabedoria aprendida com sua avó, para que alguma eventual praga não lhes atingisse a perfeição da forma ou a doçura do gosto. Dona Lídia, as crianças já chegaram, avisou Hermínia. Interrompeu a rega e foi até a varanda, onde os pequenos vieram encontrá-la aos pinotes para os abraços e agrados matinais. Sentaram-se todos. Quer massagem, vó? Perguntou o neto, como sempre, sabendo que a resposta nunca deixava de ser positiva. Então vou buscar o tratante, anunciou a menina. Num instante estava de volta, vidro de hidratante na mão. Lídia se deitou na rede, esticou as pernas, cada um se sentou de um lado e tomou um de seus pés entre as mãos. Fechou os olhos e ficou sentindo as mãozinhas das crianças a espalhar a loção. Um levíssimo aroma de lavanda, em toque ainda mais leve de almas e dedos infantis. Tênue, mas capaz de a transportar em prazer profundo, de carinho gostoso, ao mesmo tempo morno e fresco. Vida à flor da pele. Vontade de que não acabasse nunca. Hoje a gente pode ficar muito tempo, não vai ter aula, é conselho de classe, informou o menino, como se adivinhasse seus pensamentos. Dá para ficar o dia todo. Um dia inteiro com eles. Um presente. Lembrou-se de uma revista que costumava ler no avião, no tempo em que viajava muito para acompanhar Hernani. Tinha uma sessão chamada Um Dia Pleno, com um roteiro de 24 horas intensas, aproveitando tudo ao máximo, cada vez em uma cidade. Que bom, saudou a avó. Então vamos brincar de fazer coisas boas o dia inteiro. Mas só quando a gente acabar de passar tratante no seu pé, disse a menina, concentrada a lhe espalhar a loção perfumada pelo calcanhar. Não tinha pressa mesmo. Todo o tempo do mundo ia ter que caber naquele dia. Deixou-se ficar, entregue a cada segundo de carícias, de olhos fechados, ouvindo a conversinha dos pequenos, respondendo de vez em quando. Depois foi resolver um almoço especial, só com coisa bem simples de que criança gosta. E banana frita de sobremesa, com sorvete. E enquanto não chegava a hora, ficaram no jardim. Mexeram na terra, plantaram, limparam um canteiro. Examinaram minhocas e até um caracol. Depois, um bom banho. Na frente da televisão, ficaram vendo desenhos até a comida ficar pronta. Barriga cheia, deu moleza. Lídia deitar um pouco e sugerir que as crianças ficassem brincando por perto, mas o pedido da neta foi mais forte. Vó, conta uma história. Ajeitaram-se todos na rede da varanda. Ela no meio, de cada lado um neto bem aninhado. O sono foi chegando, enquanto ela falava em príncipes, princesas, das histórias que em pequena ouvira da sua avó. Daí a pouco as crianças ressonavam tranquilas. Ela lhes acariciou os cabelos, deu um cheirinho em cada um, acabou cochilando também. Quando acordou, a filha estava de pé à sua frente. Já era tarde, vieram buscar os meninos. O que vocês fizeram o dia todo? Perguntou ela. Fabricamos lembranças, podia ser a resposta que Lídia não chegou a dar, porque o neto foi logo anunciando. A gente brincou de tratante. A avó tratou da gente e a gente tratou dela, explicou a irmã. As duas mulheres sorriram. E ainda me passaram um tratante no pé, fizeram massagem e tudo, contou a mais velha.
A filha se sentou ao lado, na cadeira de vime, segurou a mão da mãe, ficaram conversando um pouco. Desde menina, nunca se sentira tão próxima dela como nestes últimos dias. Como é que acaba, vovó? Perguntou a menina de repente. Eu dormi antes do fim da história. Então eu vou contar, para você aprender e um dia contar para sua neta, porque essa história eu aprendi com a minha avó. E foi encadeando as palavras, enquanto a tarde ia embora e a noite chegava, numa história que ia durar mais que ela. E um dia, quem sabe, talvez fosse contada em feitio de despedida a uma menina pequena por uma mulher mais velha, que se lembrasse daquele dia pleno, enquanto tivesse memória. Mas é isso, quer dizer, os contos desse livro, cada um de uma perspectiva diferente, eles giram em torno desse tema, da memória, do tempo que passa e que é visto de perspectivas diferentes a cada momento. Daí o título Vestígios também, das diferentes histórias que são unidas. Nós agradecemos de forma muito especial aos nossos convidados de hoje, Antônio Carlos Sequim, Ana Maria Machado, da Academia Brasileira de Letras, que nos honram com a visita na Biblioteca Pública, e lembramos a todos que essas sessões estão disponíveis no YouTube e por um bom número de meses nós aceitamos perguntas, comentários dirigidos aos nossos convidados, que nós certamente a eles transmitiremos. Muito obrigado em meu nome, em nome do Rafael Jacobsen e da diretoria da Associação de Amigos e da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.